Deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Cristiane, professora da disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica, Pedagógica 1, Atuação do Pedagogo, tá certo? Eu tô aqui com o material aberto. Esse material, ele se encontra dentro do AVA, né? E ele, do jeito que, na hora que vocês entrarem lá, vocês vão encontrar esse material, e do jeito que eu tô abrindo aqui para vocês, é o mesmo que vocês vão encontrar, em que tem a apresentação, né? Ele vai fazer uma breve apresentação a respeito do material. O material é elaborado de forma independente, tá certo? Onde ele tem também na página seguinte esses ícones que vocês vão encontrar dentro do livro do aluno, né? E nós temos aqui o sumário com 4 unidades, onde na primeira unidade ele vai explicar o que é um memorial, os seus objetivos, o memorial como ferramenta pedagógica, né? E algumas orientações sobre a construção desse material. Né? Temos na unidade 2, né, seria uma parte mais aprofundada, seria um conteúdo mais aprofundado a respeito de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Né? Explica também a respeito da formatação desses trabalhos, já que nós estamos no nível mais elevado, né, que seria o nível acadêmico, e vocês vão ver que a partir de então os trabalhos eles precisam respeitar essa formatação. Temos a estrutura técnica do memorial, a gráfica, vai falar também a respeito do perfil do profissional do professor, os 4 pilares, tá certo? Quais são eles e qual relação eles vão ter com o conteúdo pedagógico, a pesquisa e a educação. Temos na unidade 4 a importância do currículo Lattes, o conhecimento da plataforma Lattes, e também vamos ver, né, órgãos de fomento à pesquisa e pós-graduação, né? E a gente vai começar aqui na unidade 1, tá? Fazendo uma apresentação sobre a construção desses memoriais, né? Que ele é como se fosse um registro, ele não até melhorando a minha fala, é um material, né, em que você vai fazer um registro, né, a respeito de sua vivência em relação à educação. Aí tem, assim, dimensões da praxis educativa. Mas, professor, o que seria essa praxis educativa? Seria justamente essa reflexão, né, em relação à educação, sobre a sua forma de ser, sobre a sua forma de atuar enquanto professor, centrada na ação, reflexão e ação. Você atuou, você fez essa análise sobre essa sua atuação e você modificou o que precisava ser modificado e melhorou, né? Porque justamente esse diálogo, né, ela vai favorecer essa mudança, né? E isso vai repercutir no seu fazer pedagógico. E a pesquisa, ela é muito importante na nossa vida. Por quê? Porque ela vai nos proporcionar essa modificação, porque o conhecimento ele vai me mudar, ele vai aprimorar essa minha ação pedagógica. Então, essa pesquisa e prática pedagógica, uma atuação do pedagogo, visa a escrita de memórias dos estudantes, trazendo com base a trajetória pessoal e profissional. Então, esse registro ele começa com a sua vida pessoal e vendo o quanto a escola, a vida de escola, ela acaba repercutindo na sua vida profissional, proporcionando descobertas e avanços e também trabalhando em cima das dificuldades no processo de formação.
Então a gente vai ter justamente, né, esse momento, né? A gente vai fazer sempre essa reflexão. E esse ícone que está aqui, objetivos de aprendizagem, nós vimos que vai aparecer sempre esses ícones dentro do material de vocês. E aí tem a primeira pergunta, o que é memorial? Primeiro vamos lá, o memorial ele nos reporta aqui a memória. Como o próprio nome já diz, um está associado ao outro, é como se fosse um sinônimo, né? De acordo com o dicionário, memória significa a faculdade de reter ideias, sensações e impressões adquiridas anteriormente, né? Efeito da faculdade de lembrar a própria lembrança, recordar que a posteridade guarda. É comum que as pessoas guardem suas memórias em caixas, cadernos, agendas e muitos outros lugares, né? Locais. E essas memórias são expressas de todas as formas e todas as lembranças. A gente pode citar como os cartões, as flores, embalagens, convites, né? E isso sempre que você olha, você lembra daquele momento que você vivenciou. Então ela é de suma importância, né? Por isso nós as guardamos, né? Freitas ele destaca que o cérebro também funciona dessa mesma forma, guardando esses momentos, né? Ou aqueles que nós consideramos de suma importância, né? As mais representativas e que podemos vir a esquecer com facilidade nesses acontecimentos importantes. Aí temos aqui uma curiosidade. Memória, impressões, imagens construídas no mundo, impressas no papel ou nas retinas, como lembranças de um momento infinito, impressões, lugar onde se concentram os olhares, a história minuciosa dos detalhes, fotografia colorida de emoções. Então aqui foi uma citação desse autor sobre a palavra memória, o que representaria para ele, né? Então ele ainda, né, ele divide de longa duração esses três tipos, de longa duração, de curta duração e operacional, né? Para ele, né, necessário, durante esse tempo é necessário reter essa informação. Então, também é possível separá-la em memória explícita, aquela adquirida conscientemente, e a implícita, aquela que são ações, né, não declarativas, como a fala e habilidades motoras. Outro fator relacionado à memória são as emoções, que são a parte evidente das ações que os seres humanos, né, dos seres humanos, compreendidas na voz, expressões e atos, enquanto os componentes privados são considerados os sentimentos. Não é possível ter acesso ao sentimento do outro, são imagens mentais e reservadas, né? Então, quando os alunos, na disciplina, no curso presencial, quando eles fazem um relato desse memorial, eles fazem uma coletânea de registro de situações que eles vivenciaram na sua formação escolar, desde a educação infantil até o ensino médio, e eles fazem também um relato de por que eles escolheram o curso de pedagogia, né, e a relação que esse memorial ele traz, esses registros, eles trazem para a vida profissional deles, né? E é tão interessante que tem momentos em que alguns eles falam com muita saudade e também ao mesmo tempo de arbitrariedades que eles viveram, né? E que eles dizem que não querem que isso se repita enquanto profissionais da educação, né? Então nós temos aqui, o material faz uma menção, né, a respeito desse, ele faz uma analogia com esse mosaico, porque é justamente esse registro, né? Você vai coletando essas informações que estão na sua cabeça, você vai buscando fotos e você vai fazendo esse registro, né?
montando o seu memorial, que é justamente essa recordação ligada a sentimento, né? E aí ele vai sendo formado, né? E o objetivo é justamente isso, como nós temos aqui, é um exercício de interrogação das experiências passadas para fazer florar não só recordações, mas também informações que confiram novos sentidos ao presente do indivíduo. A forma como as pessoas encaram certas situações e objetos está impregnada por suas experiências passadas, mencionada por Prado, né? Segundo o autor, a escrita tem um poder de trazer de novo o que, devido à ação do tempo, ficou lá para trás, ficou lá guardado, lá naquele cantinho da nossa memória, né? E aí ele vai sendo resgatado. Quando você começa, os alunos dizem assim, professora, não tem muito que registrar, eu acho que não vai dar nenhuma página. Quando eles começam a buscar, quando eles começam a fazer esse resgate, eles começam a vir com informações que eles nem sequer pensavam que viriam, né? Então, é justamente construir aqui, né, essa narrativa dessa própria experiência retomada a partir dos fatos significativos que vem à lembrança, né? Então, a gente tem aqui também o memorial como ferramenta pedagógica. Como é que isso é possível? Para Cartacho, o memorial é um trabalho considerado ferramenta pedagógica. Com qual objetivo? O objetivo concreto de fundamentar a história e a identidade com propósito significativo da aprendizagem, né? Por quê? Porque é um exercício cognitivo. O ato de escrever, ele vai trabalhando o nosso cérebro, ele vai trabalhando a nossa memória, né? Por que considerar este método significativo para a aprendizagem? Porque nele, os registros da memória marcados por emoções são bem mais fortes. É um recurso de comunicação evidente, pois se utiliza da associação das linguagens verbais e não verbais, que é mais rica em transmitir sentimento por meio de simbolismos, possibilita a identificação e a integração dos laços afetivos entre pais e filhos, a história da sua comunidade, traz um senso de pertencimento, eu faço parte disso, utiliza vários sentidos visual, auditivo e tátil para a percepção da verdade a ser ensinada e não apenas o discurso, promove a reflexão, que é um dos 3 pilares da aprendizagem significativa e da renovação da mente, desenvolve a mente e também os acontecimentos passados, né? Então, esse ato de registrar, segundo o Benjamin, esse autor, né, faz com que esta seja preservada do esquecimento. Desta forma, cria a possibilidade para ser contada novamente e em outras maneiras. Então, quando os alunos eles começam a fazer esse relato, porque existe um momento da apresentação, eles começam a transparecer, a mostrar emoções, né? Situações que eles dizem assim, professora, hoje o tempo fazendo esse resgate, quando eu estudava, não era como hoje, né? Eles começam a perceber que a escola de atualmente tem passado por situações em que na época em que eles estudavam não tinha eles não vivenciavam isso, né? Então eles começam a fazer essa construção de suas memórias, né? Eles vão fazendo justamente essas análises, como se deu a sua alfabetização, qual era a concepção de leitura e de leitor que sustentava o método utilizado pela professora, a preocupação em ser alfabetizado, qual eram as técnicas, o objetivo, se eles tinham acesso aos livros, se eles eram orientados por alguém, né, se eles tinham esse acesso, né, a esses momentos de reflexão, esses momentos de contação de história, o que é que eles escreviam, quando escreviam, o que Então esse memorial ele começa a ser a sua autobiografia,
né, configurando uma narrativa simultânea da história reflexiva, né? Então eles vão começar a fazer toda essa anotação não de qualquer forma, mas de forma acadêmica. Vamos lá para a segunda parte da nossa aula. Nós vamos abrir aqui o slide. Vamos lá. Nós falamos a respeito da pesquisa, né, definindo a pesquisa, e agora nós vamos falar sobre ela, sobre a pesquisa na formação inicial docente. Né? Dentro do contexto escolar, a pesquisa se apresenta como um método de ensino, sendo para os professores um instrumento pedagógico que se destina a produzir novos conhecimentos nos alunos. No primeiro slide, nós falávamos muito a respeito da importância de pesquisar, da importância, né, de saber sobre aquilo que está me inquietando, sobre aquele tema que eu não tenho uma resposta, não é? Eu dei até o exemplo a respeito, né, sobre a condição de que alguns alunos aprendem e outros não. Então, isso é um exemplo bem prático a respeito da pesquisa dentro de um contexto escolar. Elaborar um plano de aula com excelência, segundo as necessidades dos nossos alunos, é um outro exemplo. É a verdadeira fonte de saber, pois conduz ao domínio de habilidades, facilita a construção de conhecimentos, além de integrar o aluno em seu contexto, pela investigação e, mais que nunca, a reflexão sobre a realidade de que, gente, desenvolvendo nela a consciência crítica do mundo. Já que estamos inseridos no mundo, somos seres sociais, então, mais que nunca, esses pontos devem ser levados em consideração. A pesquisa é toda a atividade voltada para a solução de problemas, como atividade de busca, indagação, investigação, inquirição da realidade. Segundo o autor, é a atividade que vai permitir, no âmbito da ciência, elaborar um conhecimento ou um conjunto de conhecimentos que auxilie na compreensão desta realidade e oriente as ações frente a elas tomadas, né? Toda a pesquisa se destina a produzir novos conhecimentos em quem a está fazendo, né? Quem está realizando, tornando-as pessoas participativas, conduzindo-as a ver a sociedade de uma maneira diferente, despertando a curiosidade para mais saber, para ter vontade de pesquisar, de ir atrás, não é? É como se fosse gerando cada vez mais, despertando interesse, né? Estimulando. Para o autor Martins, o trabalho com pesquisa na escola é altamente educativo, pois envolve o aluno, fazendo-o deixar de ser ouvinte repetidor de conteúdos e passe a agir e a refletir com consciência crítica diante dos fatos estudados, né? Para Martins classifica conforme a sua finalidade, né? Pesquisa espontânea não necessita de um planejamento, é algo que já temos conhecimento apenas no olhar. Esse tipo de pesquisa visa o quê, gente? Visa obter dados imediatos sem planejar um roteiro para ser seguido, como o próprio nome está dizendo. É uma pesquisa espontânea, sem um cronograma, né? Sem um critério, né? A pesquisa simples, ela visa obter dados imediatos por meio de um roteiro a ser seguido. Ela será bibliográfica quando envolve fontes de referência, documental, quando as fontes consultadas forem arquivos, relatórios, registros, filmes. Há também a testemunhal, que visa obter informações através de quê? De depoimentos e entrevistas. Temos a científica, que no meu ponto de vista, ela é a que nós podemos dizer assim, ela é se diferencia das outras pelo fato dela ser mais bem planejada, né, num nível mais
mais elevado, né? Porque ela é planejada de acordo com princípios científicos, então por isso ela se diferencia da testemunhal, da espontânea e da simples, né? Esse tipo de pesquisa deve seguir uma metodologia usando as suas próprias técnicas, como a de relação de resultados obtidos com os conhecimentos que tinham antes de realizar a pesquisa. Então, seria a elaboração do TCC de vocês lá no final, por exemplo, né? Seria um trabalho mais bem elaborado, mais bem, né, com princípios científicos, com uma metodologia, né, usando técnicas, tá? Esse seria o diferencial. Aí temos também a contribuição da pesquisa na aprendizagem. A pesquisa, sendo um método de ensino, não só contribui por auxiliar os professores em seu dia a dia em sala de aula, mas também por ser uma maneira didática de estimular a construção e reconstrução do conhecimento no processo ensino-aprendizagem. A pesquisa deve fundamentar o que, gente? O ensino, ser matéria-prima do conhecimento. É um princípio científico e educativo que faz parte do processo emancipatório. Pesquisa deve ser vista como um processo social que perpassa toda a vida acadêmica e penetra na medula do professor e do aluno. Então é justamente isso que eu estou querendo mostrar para vocês, né? Que quando nós fazemos, né, praticamos, colocamos em prática essas ações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na rotina de sala de aula, no meu papel enquanto aluno, isso vai me levar a uma prática que vai facilitar as minhas outras ações, como a de professor, né, modelo, porque eu digo sempre que os alunos eles têm uma tendência a copiar os professores, ou para não seguir aquele modelo, ou para seguir e ser um professor como aquele que tá me ensinando, né? Então, passamos muito tempo com os nossos alunos, né? Somos esses professores que estão diariamente com os alunos, né? Todos os dias a gente está com eles, né? A gente está com esses alunos no realizar da tarefa, em valores éticos, valores morais. Então, somos, né, essa referência. E pensando nisso, né, é lançado essa reflexão diante dos dois conteúdos que foram postados para vocês. Né, a questão da pesquisa, da definição de pesquisa e a pesquisa para o professor. Tá certo? E eu fico por aqui agradecendo a atenção de todos. Obrigada, pessoal. Vamos iniciar nossa gravação, tá? A nossa aula, que tem como tema a formação docente, uma reflexão necessária, tá? É um tema que está dentro do nosso conteúdo e vai falar justamente sobre essa importância que é fazer sempre essa reflexão na nossa prática docente. Então, vamos começar com esse tópico. Nos últimos anos, aconteceu o debate sobre a formação de docentes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, que é justamente o período em que nós vamos atuar, né, logo de primeiro momento, pois com os avanços tecnológicos e também o papel do educador se torna cada vez mais complexo e difícil, justamente por conta dessa conciliação, né, dessa ruptura daquela forma tradicional de ensinar, a respeito também por mais que se fala em tecnologia, mas nem todo mundo tem essa tecnologia tão fácil. Existem fatores externos que não permitem, muitas vezes, o sistema andar, a internet falha, equipamento trava, né?
a energia que cai, então alguma coisa ela ela pode vir a travar, né? E aí sempre é levantada aquela questão, nunca vai substituir o professor, né, dentro de sala de aula. Mas isso o professor ele pode ter tudo isso a seu favor, né? Dependendo de como ele conduz essas ferramentas. Se torna cada vez mais complexo e difícil, e muitas vezes a ideia de ensinar é muito simples, acaba contribuindo com o desprestígio da profissão no contexto social em que vivemos. A sociedade está cada vez mais exigente, porém não leva em conta o que a realidade enfrentada no dia a dia do professor, né? A violência, alunos com muitas dificuldades de aprendizagem, alunos com transtorno de aprendizagem, né? Então, isso vai exigindo cada vez mais do professor, né? Precisa seguir as normas curriculares, cumprir com o conteúdo, né? E ainda instigar seus alunos a analisar criticamente os acontecimentos da sociedade. Por isso que eu digo que nunca você pode improvisar dentro de sala de aula. A sua aula deve estar dentro de um cronograma, dentro de um planejamento, porque nele você estabelece quais serão as diretrizes que você vai adotar, quais são as estratégias que você vai usar para poder alcançar seus alunos. Cobra-se do docente opiniões formadas e críticas para com os alunos, as quais muitas vezes ele mesmo não as tem. É importante ressaltar o pensamento de Moisés. Não podemos nos esquecer tampouco que a própria escola que formou ou deformou a professora é provavelmente a mesma que não lhe permitiu que praticasse a autonomia e também a independência. Ao contrário, a fez ser submissa às ordens. Assim, se há um forte apelo ao cumprimento dos conteúdos, ainda que estereotipados e pobres de sentido, torna-se difícil para ela assumir uma postura crítica diante deles, né? Então, essa aqui é uma frase muito interessante, né? Uma frase que nos faz refletir sobre a forma como fomos alunos e a forma que queremos ser como professores, né? Como foi que passaram para a gente, como foi a nossa vida escolar. E isso vocês viram dentro do memorial, quando vocês elaboraram, vocês fizeram essa reflexão, vocês fizeram essa análise de como foi essa trajetória escolar e, consequentemente, como vocês querem ser professores, né? Então, é justamente um link, essa frase, ela nos reporta àquilo que nós fizemos, né, antes de vocês entregarem o portfólio de vocês. É importante a formação continuada, então você precisa ser esse professor que pesquisa, você precisa ser esse professor que busca, você precisa ser esse professor que tem sede de conhecimento, que com sua participação ativa e crítica, porque ele vai dominar aquele conteúdo, ele vai ter sede em ampliar os conhecimentos, possam acompanhar o verdadeiro processo de inovações, de mudanças. A instituição escolar como um todo, ela deve ser esse motor de inovação docente. Como assim, professora? Surgiu, por exemplo, um aluno que você não consegue fazer com que ele aprenda, né? Ele não consegue sentar, ele não consegue assimilar, ele chora, ele tem crises de birra, né? Ele é uma criança que se comporta mal, agride. E aí você tem que fazer uma análise. O que é que tem por trás desse comportamento? Né? O que é que faz? Sou eu? É a minha estratégia? É a forma como eu ensino? É a forma como eu falo? Ao invés de eu estar atraindo, eu estou distanciando? Né? O que é que está acontecendo dentro de casa? Já que não é comigo o problema, pode ser com os colegas. Então, esses questionamentos, essa vontade de saber, ela deve ser instigada pela sede de conhecer, de saber,
né? Porque a instituição escolar, como um todo, ela deve ser esse motor de inovação, né? Oportunizando aos alunos a recriar, questionar, aprender e também eles serem livres, tá? A escola não pode ignorar o que se passa no mundo com as novas tecnologias de informação e comunicação, sem tentar competir com elas, mas sim aliar-se, fazer um bom uso e levantamento para a sala de aula. Então, esse é um exemplo muito prático, é um exemplo realmente o qual nós estamos vivendo, né? A gente, de uma hora para outra, precisou usar essas ferramentas como recurso pedagógico e a gente teve que aliar tudo isso que era proporcionado para a gente a nosso favor. Né? Aquilo que eu sempre digo, se você está tendo dificuldade, você simplesmente tem que pegar o quê? Você tem que deixar de lamentar, de reclamar e tentar encontrar uma solução. Muitas vezes essa resposta ela não é tão fácil. Por exemplo, para eu poder encontrar uma solução para que eu pudesse fazer uma gravação, gente, foram quase que 2 dias. Por quê? Porque não estava dando certo, tinha um bloqueio por trás da ferramenta. E aí eu fui atrás, voltei e até que encontrei. Não foi fácil? Não. Deu dor de cabeça, irritação, fiquei muito desestimulada, mas eu disse, eu não posso porque isso aqui é uma ferramenta com a qual eu preciso trabalhar. E assim eu fui atrás. Não é fácil, tá? Porque não basta apenas ter esse trabalho em equipe, mas também de cooperação e prática, sem esquecer que um dos caminhos para formar cidadãos atuantes na nossa sociedade é o quê? É refletir e mudar toda a nossa formação docente. A educação brasileira, ela é um objeto de grandes discussões da sociedade, o que revela o que, gente? A necessidade de ter profissionais capacitados para a tarefa de ensinar. Né? Não estamos falando somente de ensinar o B com A, B com E, B. Não, mas você precisa respeitar a vez do seu colega. Aqui nós não estamos para humilhar o outro, para maltratar o outro, nós não estamos aqui para ofender, nós estamos aqui para trabalhar em equipe. Então tem todo um conjunto de ações que precisam ser utilizadas dentro de sala de aula, não somente a de conteúdo, não somente a acadêmica, tá certo? Bom, nos dias atuais, o nosso papel, né, o papel do docente exige muito mais que conhecimentos. É preciso desenvolver a capacidade de ligar a teoria com a prática, a qual é necessária que seja trabalhada em torno de situações concretas. O que isso quer dizer, Cristiane? Que você precisa trazer para dentro de sala de aula a realidade que aquele aluno vivencia. Olha para ele como um ser pensante que tem uma história que ele carrega consigo essa condição de ser um ser histórico. O que ele traz consigo? Por quê? Porque ele já tem uma bagagem, ele já tem algo para contar para você. Aí você diz assim, que conversa é essa, Cristiane? Ele é criança, ele não tem nada, ele não se lembra. Isso não é verdade, né? Essa criança, ela traz esses valores, ele traz os seus conhecimentos prévios e a partir daí você começa a entender como que ele vai aprender, tá certo? Eu posso até dar um exemplo para vocês, né? Eu estou ensinando para uma criança, essa criança está no processo de alfabetização e para ela está sendo muito difícil. Como sempre, o processo de alfabetização ele é muito difícil, né? E todas as vezes que essa criança ela apresenta a dificuldade em um determinado ponto da explicação, ela começa a se esconder debaixo da mesa, ela começa a se jogar no chão, ela começa a dizer que está cansada, que precisa descansar os dedos. Mas por quê? Porque ela não consegue ir para frente.
Por que ela não consegue ir para frente? Porque quando chega naquele numeral da sequência numérica, essa criança ela diz, não, eu pergunto para ela o número, né? E o número é 22 e o 23. Ela diz o 26 e o 27. Ela olha para o 22 e ela diz que é 26. Ela olha para o 23 e ela diz que é 27. Então, mas aí ela olha para o 24 e ela diz que é 24. Então, quando chega no 22 e 23, ela tem esse bloqueio. Por quê? Não sei. E aí a gente vai trabalhar. E todas as vezes, quando chega nesses dois números, ela confunde, né? Ela se joga no chão, ela fala que não quer mais. Então, gente, será que é porque ela está com preguiça? Não, é porque ela não entende. E aí lá e vai eu mostrar no calendário a sequência numérica, a semelhança, a diferença. Então, a gente precisa ter muita questão da empatia, né? Bom, o educador precisa ser o primeiro pesquisador da sua sala de aula. Ele começa a investigar os interesses, os saberes dos alunos, justamente sobre isso que eu falei para vocês agora. Portanto, a escola não pode ignorar o que se passa no mundo, como as inovações tecnológicas, por exemplo, né? Não está aqui, mas eu vou falar para vocês a quantidade de aluno com transtorno de aprendizagem, né, que vem chegando nas escolas, aluno com dificuldade, saber diferenciar, né, e que você precisa ter esse conhecimento, porque em mãos, né, de posse dele, você não vai ser arbitrário, você não vai ser negligente, né, porque essas situações elas estão transformando a maneira de viver, né? Surgindo a necessidade de que a escola possa proporcionar aos seus alunos, oportunizar aos educandos momentos de recreação, de criatividade, de interação, né? Deles mesmos poderem se divertir. Mas hoje os educandos estão em uma constante busca de um método que minimize as dificuldades encontradas nesse processo ensino-aprendizagem, onde não basta fazer, é preciso saber fazer e fazer bem feito, com a rapidez de tudo que vem acontecendo, né, no campo científico, tecnológico. Nós, professores, precisamos estar em uma constante atualização, né? É necessário grandes mudanças na trajetória percorrida por nós, na perspectiva de formar pessoas críticas e atuantes na sociedade. Portanto, assim, transformar esse mundo globalizado e, ao mesmo tempo, individualista em que vivemos, né? Fazer reflexões, né? Mostrar situações para essas crianças em que elas percebam, né, que precisamos ajudar uns aos outros, que precisamos, né, colaborar, trabalhar em equipe. Por quê? Porque hoje em dia essas crianças elas estão com muita dificuldade de entender isso, né? E isso repercute dentro da sala de aula, né? E aí, com os avanços, com toda essa mudança, com toda essa exigência, com toda essa dificuldade, né, torna-se cada vez mais difícil atrair a atenção dos alunos. Com isso, nós, professores, precisamos ligar a teoria com a prática, né, ser criativo, ser pesquisador, ou seja, nos superar, ir mais além. Onde a sociedade atual, gente, o papel docente ainda exige que se formem pessoas pesquisadoras, atuantes e capazes de analisar criticamente determinados fatos. E aí eu vou tocar num ponto que a gente tem visto bastante, né? Observamos diante do relato, lemos diante das declarações das pessoas, o quanto o professor tem feito falta dentro da sala de aula, porque os pais passaram a ensinar os seus filhos e realmente o professor está transmitindo conteúdo e a família está se sentindo na necessidade de fazer com que esses pontos mais éticos, mais de empatia, tudo isso ele tem sido feito,
né, com a família, com o pai dentro de casa, né? E aí a família tem tido muita dificuldade. Por quê? Porque ela simplesmente levava o aluno, o seu filho, para dentro da escola, e aí ele ficava, né, aquelas 4 ou 5 horas dentro da escola, e o professor ficava com toda essa responsabilidade. E agora está existindo essa parceria família-escola, e a família está tendo muitos problemas. E aí eu vejo que o professor está sendo até valorizado. Por quê? Porque ele consegue fazer muita coisa que a gente, com muitos alunos, coisa que a família não consegue fazer com 2 filhos, com 3 filhos dentro de casa, né? Que é mais ou menos esse perfil de filho que uma família tem, né, brasileira. Então, a família tem passado a observar que o professor ele consegue fazer coisas, né, que dentro de casa o pai e a mãe não têm conseguido, o cuidador, o responsável por essa criança não tem conseguido, né? É necessário construir o conhecimento com o concreto e enfrentando situações do dia a dia, ou seja, durante a formação do professor, a formação do docente, este precisa conhecer a realidade que irá enfrentar, que também escolheu que ele escolheu para ser educador. Somente investindo, acreditando e dando merecimento, né, à educação, esse valor ao que nós fazemos e aos educadores, que o Brasil irá conseguir ir para frente, diminuindo as diferenças sociais, já que a escola é um lugar de todos, então todos têm direito, não é o A, o B que tem direito e o C não tem, mas se nela é o local onde se oferece essa igualdade social, então todos têm acesso, todos têm direito de ir à escola, deixando de ser uma sociedade de conhecimento pronto para uma sociedade, uma classe privilegiada, mas passa a ser um direito de todos. Nós temos aqui, tá, as referências bibliográficas, e peço a vocês que participem do fórum. Eu vou fazer a postagem do fórum, e nela você vai fazer o registro, né, daquilo que foi entendido sobre a aula, tá certo? Eu fico por aqui, tá? Eu vou ficando por aqui e vocês vão fazer a atividade de vocês, tá legal? Pois um grande abraço e até!